Glórias a Deus. Vamos dar início a mais um vídeo, a mais uma live, onde que nós estaremos falando sobre as coisas de Deus. E eu acredito que o Senhor, Ele tem algo para falar com cada um de nós. Eu quero, antes de nós começarmos a orar, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Isso é muito importante para o canal. Isso é muito importante também para que o Evangelho ele aumente, ele siga em frente, mais pessoas venham visualizar, ouvir a mensagem do Senhor, para ver o que o Senhor tem para falar com cada um. Amém? Então eu peço para que você compartilhe, que você comente e se inscreva no canal. Dá o seu joinha, o seu like. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, peço a Tua misericórdia, Papai querido, peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu nada sou na Tua presença, sou pó e cinza, sou dependente do Teu amor, Senhor, da Tua graça celestial. Papai, eu peço a Ti, Senhor, tenha de misericórdia, Senhor, venha estender a Tua mão santa e poderosa sobre aquelas pessoas, Senhor, que estão necessitando de uma cura, que estão necessitando de uma libertação, uma transformação de vida. Visita essas pessoas, Papai, lá onde elas se encontram, Senhor, na sua casa, no hospital, Senhor, dentro do seu carro, dentro do seu caminhão, se encontram enfermas. Que essas pessoas elas venham receber a cura, Senhor, a libertação, o milagre na sua vida. Senhor, estenda a Tua mão santa e poderosa e abençoa essas pessoas. Senhor, abençoa também as crianças, Senhor, aquelas que estão acamadas, Senhor, que estão, Senhor, nas suas casas, no hospital. Senhor, elas não sabem pedir, não sabem clamar. Eu peço ao Senhor que estenda a Sua mão santa e poderosa e abençoar aquelas crianças. Senhor, guarda elas, envia o Teu anjo, Senhor, para que venha, Senhor, livrar elas do mal, Senhor, entregar a cura, a libertação, que a alegria volte para o rosto daquelas crianças. Senhor, eu levo também a Tua presença, Papai querido, aquelas pessoas, Senhor, que estão perdidas no álcool, estão perdidas na droga, Senhor, essas pessoas, Senhor, que muitas vezes já entristeceram os familiares, Senhor. Oh, Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor se encontre com providência nessa família, Senhor, nesta casa. Venha, Senhor, libertar, Senhor, curar eles, transformar aquelas vidas, Senhor. Oh, Jesus, repreender, Senhor, aquele demônio da morte, Senhor, que por ali anda. Senhor, que o Teu anjo, Senhor, fica com a espada desmanhada, Senhor, e que o inimigo não venha ter forças. Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura na palavra de Deus, que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 a seguir. Glórias a Deus, aonde que o Senhor, eu acredito que Ele vai estar falando conosco. João 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava os escribas e fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, eis aí uma mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas.
Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, os acusadores, pela própria consciência, foram se retirando, um por um, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles a quem te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que nos ensina muita coisa, aonde que aqui esses homens, eles viviam perseguindo Jesus, tudo que Jesus ia fazer, eles estavam sempre como uma pedra de tropeço, para ver se Jesus, ele, por algum motivo, algum momento, ele deslizava e ele se contradizia, ou até mesmo ofendia eles pela lei. Mas Jesus, ele era muito cuidadoso nas suas palavras e naquilo que ele dizia. Jesus, quando eles falavam, Jesus escrevia na areia. Quando a pessoa ela estava escrevendo na areia enquanto as outras pessoas falam, meus irmãos, significa que, ainda mais naquela época que Jesus vivia, aquilo ali era um sinal de sabedoria da parte do mestre, porque o mestre ele sempre era o último a dar a resposta ou falar algo. Antes o mestre meditava muito bem naquilo que ele ia falar, e quando Jesus escrevia no chão, isto levantava um temor sobre eles, porque o Senhor, ele era sábio em tudo que ele falava. Quando aqueles homens, eles pegaram e apresentaram aquela mulher, dizendo que haviam pegado ela como se fosse em flagrante, mas no mesmo instante eles levaram ela, mas não levaram, ela não cometeu o adultério solita, ela cometeu com mais alguém. Mas por que não levaram esse mais alguém junto? Por que só levaram a mulher? Naquela região, a mulher, ela é como... A mulher não tem muita liberdade, não tem muito livre arbítrio. A mulher, ela é mais castigada naquela região. Então eles usaram isso, no caso, para prejudicar tanto Jesus como aquela mulher. Mas, meus irmãos, o inimigo, ele procura de várias formas, ele procura de várias formas, muitas vezes, de nos encurralar em certas coisas,
para ver o que vamos nós falar, até mesmo para usar as nossas palavras. E quando se trata certos assuntos, a gente tem que ter uma vigilância muito grande. Nós temos que fazer como o Mestre fez, como Jesus ele fez. Ele deixou todos falar e ele ficou por último. Aleluia. Mas quando ele deu a resposta dele, meus irmãos, a resposta dele foi como uma faca afiada. Ela deu um corte só. Aleluia. Aqueles homens, eles ficaram sem resposta para Jesus, porque quando Jesus disse que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, eles olharam um para os outros e viram, meus irmãos, que eles também tinham pecado. Aleluia! Eles também tinham pecado. Meus irmãos, assim é nos dias de hoje que nós vivemos. O amor, ele tem se esfriado, em todos os aspectos ele tem se esfriado. O inimigo, ele tem muitas vezes usado de má fé, usado mesmo das nossas palavras, para nos afrontar, para nos acusar. Aleluia. E muitas vezes a pessoa não vigia no que ela fala, acaba entristecendo certas pessoas e elas acabam não morrendo carnalmente, mas espiritualmente elas acabam morrendo. E outras até mesmo, né, meus irmãos, morrem até mesmo carnalmente mesmo, porque acabam se desgostando, e isso leva a pessoa num sistema de estresse profundo, que muitas vezes até a pessoa tira a sua vida, porque acaba desistindo, desanimando, se desgostando e fazendo a vontade de Satanás, porque é o que Satanás ele quer fazer. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir, meus irmãos. E não vai nessa. Satanás, ele não é bonzinho, não. Ele não é bonzinho, porque até mesmo quando as coisas estão calmas, tem que haver uma vigília muito grande de nossa parte, porque o inimigo, enquanto está tudo calmo, irmãos, ele está criando uma estratégia. Ele está criando uma estratégia de pegar e levantar uma grande tempestade sobre aquela família, aquela vida de novo. Então, o inimigo, meus irmãos, ele tem tempo para estudar, para pensar o que ele vai fazer para nos prejudicar. E se nós não estivermos bem na presença do Senhor, com os pés firmes na rocha, irmãos, vem o vento, vem a tempestade e acaba nos derrubando, acaba nos caindo, desanimando, desgostando. Mas quando nós temos nossos pés firmes na rocha, que é o Senhor Jesus, nós podemos passar. A Bíblia diz que mesmo que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor ele é comigo. Aleluia. E coisa assim linda, meus irmãos, é quando você sabe que você está passando por uma certa situação de dificuldade, de luta, e daí você sabe que ali na frente você vai ter a vitória, porque o Senhor ele está contigo. O Senhor ele anda, ele caminha contigo. Às vezes tu não percebe, porque tu está com muita correria, com muitas coisas na cabeça,
mas o Senhor, Ele está com os seus anjos ali, do seu lado, aleluia, Ele está te apoiando. Muitas vezes nós passamos por certas coisas, meus irmãos, que realmente nós plantamos, então nós temos que colher aquilo que nós plantamos. Então nós temos que ter uma vigilância muito grande, aleluia, para cuidar o que nós vamos semear, aleluia, porque para depois, mais tarde, o inimigo não querer usar isto contra nós, aleluia, porque o inimigo, meus irmãos, ele usa de várias maneiras para te acusar, aleluia. Até mesmo aquela pessoa, quando está se chegando na igreja, o inimigo usa, às vezes até mesmo um irmão, para dizer que aquela pessoa não tem jeito mais para aquela pessoa, que aquela pessoa não pode isso, não pode aquilo. Meus irmãos, nós temos que ter uma vigilância muito grande, nós temos que ter amor pelas almas, ainda mais nós que trabalhamos no Evangelho, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós falamos, aleluia, porque nós vamos pagar um preço caro por isso. Nós temos que medir as nossas palavras, cuidar para não ferir o sentimento, aleluia, não magoar, aleluia. E se for magoar, se for ferir o sentimento, vai ter aquela pessoa, aleluia, Jesus, irmãos, nós não podemos perder tempo, muitas vezes, diz que, porque é isso que Satanás quer, aleluia. Enquanto nós estamos nessa de diz que, aleluia, o inimigo não está deixando nós trabalhar no Evangelho, nós estamos deixando de trabalhar para o Evangelho, nós estamos deixando de ganhar almas, de pregar o Evangelho. O Satanás, ele armava tudo isso em volta de Jesus, para ver se tirava o tempo de Jesus, para ver se prejudicava Jesus, para ver se Jesus ele não conseguia pregar o Evangelho da forma que Jesus queria, porque Jesus, ele é amor, ele deu a vida por amor. Agora você imagina, Satanás, ele sabia tudo o que Jesus estava fazendo, aleluia. O inverso de Satanás, aleluia, Satanás ele quer a tua tristeza, ele quer a tua angústia, Satanás ele quer ver você bravo, você desanimado, você desacorçoado, você para baixo, e Jesus não. A Bíblia diz que Jesus ele veio para dar vida, e vida com abundância. Eu sempre digo, aleluia, que o Senhor ele não te colocou aqui para te ver triste. Não, Ele não te colocou aqui para te ver triste, não. Ele quer ver você alegre na presença dEle, aleluia. Não importa a tua situação, se tu bebe no pouco, mas a Bíblia diz que tu, no pouco, agora no muito eu vou te colocar, porque tu me honrou. Então, irmãos, não importa a nossa situação financeira, nós temos que estar sempre de bem na presença do Senhor. E quando o inimigo vier, irmãos, como acusador, perguntando o que deve ser feito, o que não deve ser feito, meu irmão, antes de falar qualquer coisa, minha irmã, vai para o joelho, ora ao Senhor, aleluia, cuide o que tu fala, porque isso, Satanás está procurando ver se o que tu vai semear, porque depois tu que vai colher, então tem que ter muito cuidado nisso. Aleluia, temos que prestar muita atenção. A Bíblia diz que o que sai da nossa boca, ela não retorna mais, meus irmãos. Nós temos que ter muito cuidado, temos que ter amor pelas pessoas, não importa a cor, não importa a religião, aleluia, nós temos que amar essas pessoas, procurar e mostrar o caminho certo que elas devem andar, aleluia, procurar ensinar elas que é só que quem muda, que quem transforma, quem liberta, quem purifica, aleluia, é somente Jesus, aleluia. Nada nós podemos fazer, não, aleluia, nós podemos mostrar o caminho, aleluia, que leva a Cristo, aleluia.
Mas agora o restante, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele o fará. E o Senhor, ele tem algo especial na tua vida, porque se não fosse assim, sempre eu digo, você não estaria escutando, você não estaria vendo esse vídeo. É porque o Senhor tem algo maravilhoso contigo. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida estaremos se despedindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento de oração, Senhor, eu quero agradecer a Ti, Papai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Senhor ter nos guardado, ter nos livrado do mal e ter nos abençoado grandemente, Senhor. Eu só tenho a Te agradecer, Papai. Oh, Jesus, eu peço a Ti, guarda essas almas, Senhor, essas vidas, essas pessoas debaixo da Tua mão santa e poderosa. Não importa onde eles estejam, Senhor, que os Teus anjos acompanhem eles. Senhor, toca no coração deles e fala com eles, Papai. Mostra o caminho, Senhor, que eles têm que andar. Tudo isso, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, e eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.